Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem pelo WhatsApp. O número aparece agora na tela, é o 119-8158-7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje no programa nós vamos falar e analisar os desdobramentos da votação do processo de impeachment que recebeu autorização da Câmara dos Deputados para prosseguir para o Senado Federal. Que respostas foram dadas? Qual é o rito deste processo a partir de agora? Qual será o impacto disso no dia a dia do cidadão? Para falar mais destes assuntos, eu recebo a cientista política Rosemary Segurado, da PUC de São Paulo. Seja bem-vinda e obrigado pela presença aqui no Espaço Livre da TV Câmara São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Legal. Bem, Rosemary, foram muitos dias de articulação política, disputa por votos nos bastidores, tanto por parte do governo quanto da oposição. Domingo, o resultado deste embate, 367 votos favoráveis ao prosseguimento do processo de impeachment e 137 votos contrários. Que respostas foram dadas neste domingo? Olha, eu acho que algumas respostas foram dadas, mas o que me preocupa ainda são as perguntas que foram sugeridas a partir dessa votação. Né? Como por exemplo? Eu acho que uma delas, né, eu fiquei muito impressionada, né, naqueles poucos segundos que os deputados tinham para comentar o seu voto. Então, comentários do tipo, estou aqui representando a minha família, estou aqui representando a minha mulher, estou aqui representando o meu neto. Então, assim, quer dizer, não está representando ninguém, né, como uma característica pessoal, mas um deputado federal é eleito por pessoas das milhares de pessoas, né? E isso, se fosse uma questão episódica em alguma fala, não teria chamado tanto a atenção quanto chamou. Então, a pergunta que me fica é: que Congresso é esse que toma uma decisão tão importante para o país, tão relevante, e que fica essa pergunta, quer dizer, daqui para frente, quais são as outras possíveis decisões que esse Congresso pode ter e qual é o tipo de legitimidade de alguém que esquece dos seus eleitores e fala apenas da sua família ou das suas preferências religiosas. Declarações como essas foram recorrentes em grande parte da votação, não? Declarações como essas foram a tônica, eu diria, né, da votação, né? Então, aí a gente vê um pouco essa composição. Muitas vezes analisamos que é um dos congressos mais conservadores, né, na sua composição ideológica, desde o período militar, e isso ficou confirmado ontem. Eu acho que foi a primeira grande exposição de uma forma mais conjunta que tivemos desse Congresso, né? Ofensas, inclusive pessoais, entre alguns parlamentares. E o que chama atenção também é que muitos daqueles, né, que problematizavam, que estavam criticando esse processo, se referiam ao presidente da Câmara como aquele que deveria sair dessa cadeira. Isso também foi muito interessante observar, não um, nem dois deputados, vários, ou seja, questionando a legitimidade daquele que está conduzindo o processo. É preocupante. Nesse contexto, claro, o governo sai enfraquecido pela derrota no Congresso, mas dá para afirmar que não é só o governo, mas toda a esquerda? Com certeza, eu acho que, até mesmo porque a composição dessa votação, ela é uma composição que expressa uma crítica à condução do governo com relação, por exemplo, às políticas sociais. Então, primeiro não se ateve àquilo que era o cerne da votação, que eram as famosas pedaladas fiscais. Mas ninguém diz que, primeiro, esse artifício é um artifício que foi realizado por outros governantes e que a presidenta Dilma o fez
para garantir o pagamento de Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, que são programas que atendem a população mais pobre. Então, quer dizer assim, à medida que querem tirar essa mulher por uma coisa que, inclusive, não se confirma como crime de responsabilidade, me parece que aí é um julgamento político e um julgamento político de setores mais à esquerda do país, que defendem os projetos sociais, a sua continuidade e o que eles podem fazer para melhorar as condições de vida da nossa população. Rosemary Segurado, ela é professora da PUC de São Paulo e também da FESP-SP. Que leitura a senhora faz? Que processo é esse? Talvez um fortalecimento dos movimentos mais conservadores? Dá para afirmar isso? Eu acho que dá para afirmar, sim. Eu acho que é curioso e eu gostaria muito de chamar a atenção que esse não é um fenômeno somente brasileiro. Nós estamos vivendo isso na América Latina, em outros países, ou seja, uma sequência que nós tivemos de governos, poderíamos dizer, de um campo democrático, de um campo popular, que vem sendo tirado pelos mesmos dispositivos, com as mesmas críticas e dando lugar a movimentos muito conservadores, movimentos assim de direita e em alguns países até de extrema direita e mesmo no nosso país. O que é preocupante de tudo isso? É uma intolerância muito grande e eu acho que é uma intolerância àqueles que pensam diferente e é uma tolerância com questões que deveriam ser intoleráveis no nosso continente, que são as profundas desigualdades sociais que ainda marcam a nossa história. Então, eu vejo, sim, com muito pesar e com muita preocupação o crescimento dessas forças e acho que aqueles que defendem a democracia, a sociedade democrática, devem estar atentos, devem estar dentro desse debate para impedir que essas forças cresçam e que a gente volte a períodos muito obscuros da nossa história, como o período da ditadura militar. Agora que a Câmara autorizou o prosseguimento deste processo, na sua avaliação, o Senado deve confirmar e ratificar a decisão dos deputados? Olha, essa é uma grande chance, evidentemente, mas eu não acho e não gostaria de tratar isso como já favas contadas, né? Por quê? Porque em outros momentos, em outras votações importantes, a Câmara tomou um posicionamento e o Senado depois desconsiderou. O Senado depois votou pela sua própria consciência, votou pela consciência dos seus senadores. Então, você então enxerga que o governo tem força política para, uma vez deflagrado este processo, reverter o curso do impeachment no Senado, então? Eu acho que o governo, sozinho, enfraquecido como está, como você bem lembrou, eu acho que é difícil, o cenário é muito preocupante, mas eu acho que nós vimos aí no último mês os movimentos sociais, que saindo às ruas, os partidos de esquerda saindo às ruas, mobilizando e debatendo com a sociedade sobre isso. Essa é uma possibilidade de reverter. O governo sozinho não conseguiria fazer isso, mas setores progressistas apoiando é possível, sim. Claro, é um cenário difícil, evidentemente os senadores recebem essa votação na mão, tem que encaminhar uma decisão e há uma pressão muito grande para que eles confirmem isso. Mas eu acho que é um outro contexto, é uma outra composição, um outro número de votos, então eu acho que nós temos ainda muito jogo pela frente. Eu quero compartilhar uma informação com você que está em casa e também com a professora Rosemary Segurado, porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, aliado do governo, teria dito que vai respeitar todos os prazos no encaminhamento do processo de impeachment, o que desagrada naturalmente a oposição que quer celeridade. E eu lembro que em 92, no impeachment do Collor, o processo no Senado foi aprovado em apenas 2 dias após passar pela Câmara dos Deputados. Comenta-se que este prazo não deve ser inferior a 20 dias. Esse tempo é bom para o governo? Eu acho que é bom, sim, para que o governo possa tentar recompor a sua base,
recompor as suas forças internas e também é um tempo para que a própria sociedade discuta sobre isso, porque que me parece que é muito ruim, né, essa aceleração de processo, essa aceleração de etapas. Nós estamos tomando medidas que são muito delicadas, né, para o país agora e que marcam a sua história e que respeitar os ritmos, respeitar os prazos, né, é uma forma de nós aprofundarmos uma reflexão sobre esse momento, né? Então, assim, me parece que fazer a toque de caixa é muito ruim, porque aí você quase que cria-se, não há uma oposição a essa decisão. Não, há setores que não estão satisfeitos com esse processo, há setores que não se identificam com a votação que foi feita na Câmara. Então, vamos abrir um amplo debate na sociedade para ver se podemos amadurecer e se é isso mesmo que queremos para o nosso país. Então, eu acho que este é um momento muito importante e os prazos devem sim ser respeitados, porque isso é importante para o fortalecimento. A democracia só se fortalece com muito debate, com muita conversa, com muita reflexão. Legal, importante entrevista com a cientista política Rosemary Segurado. Ela é professora da PUC de São Paulo e também da FESP-SP. Nós vamos fazer um rápido intervalo, são apenas 3 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Livre. Até já! Olá, estamos de volta com Espaço Livre e hoje repercutindo a votação na Câmara Federal do processo de impeachment. Comigo, a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da FESP-SP, Rosemary Segurado. Professora, vimos no domingo, durante as mais de 8 horas de votação no plenário da Câmara Federal, manifestações favoráveis e contrárias ao governo. Mas há um grupo que não está satisfeito com o governo Dilma Rousseff e que não quer Michel Temer no poder. Se o impeachment se confirmar, o novo governo vai enfrentar muita resistência? Eu acho que vai, inclusive algumas pesquisas que já saíram, feitas aqui em São Paulo, durante a votação do último domingo, apontam que nem aqueles que apoiam o impeachment, nem aqueles que são contrários ao impeachment, veem o governo Temer como uma solução. E é curioso, né, porque eu ouvi algumas pessoas dizendo, bom, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o Temer, depois a gente tira o Cunha, depois o Renan. E aí, o Brasil para, né? E aí se fala, bom, e quem vai conduzir, né, essa carruagem, né? E aí não há respostas. Então, me parece que, inclusive nos setores que apoiam o impeachment esse que, em boa medida, é articulado por Michel Temer e por Eduardo Cunha, não vem legitimidade nele para a continuação desse processo. Então, o que me faz criar ingovernabilidade não é do governo Dilma. Né? A ingovernabilidade é desses que estão aí, quer dizer, é vista como pessoas incapazes de representar o nosso país. Então, eu acho que é preocupante porque aí ficamos numa crise de legitimidade, aí ficamos com as instituições suspensas, né? Porque nós temos que ter lideranças à frente desse processo para conduzir, né, um conjunto de questões que são emergentes e fundamentais para a sociedade. E que me parece que Temer, né, inclusive até em pesquisa que saiu recentemente, não tinha nem 3% dos votos da população. Ou seja, alguns estão dizendo que nós vivemos ontem o começo de eleições indiretas, ou seja, estaríamos voltando àquilo que foi o colégio eleitoral que, após a derrota da campanha das diretas, elegeu Tancredo Neves, que nem chegou a tomar posse, e colocou no poder José Sarney. Então, me parece que é um retrocesso muito grande o que nós estamos enfrentando nesse momento. Fala-se que se Michel Temer assumir o poder, os grandes embates serão com os movimentos populares e o PT e os partidos de esquerda farão uma forte oposição. O que se deve esperar dessa situação?
Eu acho que, claro, né, à medida que a agenda política que é conduzida por Michel Temer, né, entre outros dos seus apoiadores, dos apoiadores do impeachment, é uma agenda que traz muito retrocesso do ponto de vista de conquistas de direitos, de avanços sociais. Então, é natural que os movimentos sociais, que eles, né, cobrem desse governo que não tire essas conquistas que foram, enfim, históricas, né, e que ainda teríamos que aprofundar muito, conquistas muito básicas. Então, eu acho que os movimentos sociais vão continuar assim nas ruas para garantir que esses defeitos não, que esses direitos não sejam retirados e que se Michel Temer, né, vir a ser conduzido à presidência, ele vai enfrentar embate, sim, daqueles que defendem. Quer dizer, assim, é curioso, né, porque esses direitos sociais, eles não são vistos, né, por Temer e por seu grupo como conquistas legítimas da sociedade, né? E é isso que esses movimentos vão fazer, vão continuar às ruas se manifestando, reafirmando a legitimidade desses direitos conquistados, né, pelos cidadãos brasileiros. Professora Rosemary Segurado, nas últimas semanas, muitos parlamentares mudaram de sigla. O iminente processo de impeachment e as eleições foram os motivadores. Isso já era esperado? Você vê algumas siglas com possibilidade de crescimento muito rápido com esse cenário? Olha, eu acho que assim, a questão da mudança de siglas no país, ela é uma constante, o que mostra, inclusive, uma fragilidade ideológica dos partidos políticos. Então, né, a gente, muitas vezes, inclusive como cientista político, nos dá muito trabalho, porque você às vezes está se referindo a um parlamentar que está num partido e horas depois ele está em outro e horas depois em outro e tal. Quer dizer assim, como se esse trânsito, como se esse fluxo fosse uma naturalidade. Isso expressa, né, essa fragilidade ideológica no país. Acho sim que isso alterará, né, ou isso vai influenciar as eleições municipais, inclusive parte do que se foi negociado nos bastidores pró-impeachment já eram negociações com vistas ao processo municipal que teremos no segundo semestre desse ano. Então, isso já estava basicamente sinalizado. Podemos ter algum partido ou alguma força que se notabilize nesse período? Eu acho que até podemos, mas como eu disse, quer dizer, como é uma gangorra muito grande, ele pode em um mês estar, né, em grande evidência e no mês seguinte está enfrentando um declínio. E isso é muito ruim para a democracia, porque, volto a dizer, quando as questões ideológicas, programáticas, né, elas não são a base de sustentação de um partido político, de uma organização social, quer dizer assim, o que fica é apenas e tão somente o fisiologismo, que é uma marca histórica do nosso país. Então, eu acho que é realmente, né, uma das questões para observarmos nesse processo. Inclusive, né, gostaria de dizer à população, veja em quem você votou em 2014, como ele se comportou nessa votação atual. Ele ainda está no meu mesmo partido ou já foi para o outro lado? Cabe a nós também, como eleitores, como cidadãos, acompanharmos esse processo e estarmos atentos a ele. Que nem sempre a população acompanha e não entende esse bastidor, esse momento em que vive a política do Brasil, não é verdade? É verdade. As pessoas precisam ficar atentas, não? Precisam ficar atentas. Essa é a única garantia de avanço da democracia. Agora, você mencionou que você entende que as disputas municipais serão impactadas por este processo. Dá para fazer essa relação a partir de agora ou você entende que deve-se esperar o resultado no Senado Federal? Claro, dá para fazer, mas assim, como eu disse, né, não é um jogo jogado, né? E, naturalmente, dependendo do desdobramento do processo no Senado Eleitoral, a gente pode, né, ter que voltar atrás nessas negociações.
estão sendo feitas hoje sim, mas a dinâmica dos fatos, ela não permite que elas se mantenham, que elas permaneçam como uma composição até o final, né, do segundo semestre ou até o início do processo eleitoral municipal. Mas a influência, obviamente, ela será dada em termos de apoios, composições, coligações. Eu acho que isso está presente nessa votação também, embora não explícito, né, mas isso está presente sim. Professora Rosemary, qual é a sua avaliação das manifestações nas ruas e também das manifestações por meio das redes sociais? O quanto elas ajudaram ou não? Bom, eu acho que as manifestações nas ruas, quer dizer assim, ela mostra uma coisa que eu gostaria que aproveitássemos como oportunidade política, que é a ampliação do debate. Quer dizer assim, muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo: o brasileiro não gosta de discutir política. Eu acho que gosta, né? E nós estamos vendo isso nesse momento, nesse processo. Você anda no metrô, você entra numa padaria, o assunto é esse, é a agenda, é isso mesmo, e isso é bom, isso é necessário. Qual é o grande problema disso? O que muitas vezes eu verifico é que não há uma argumentação, uma fundamentação, né, das posições políticas que estão sendo debatidas. O debate é raso? O debate é raso como um pires, muitas vezes. Então, assim, e isso é muito lamentável, porque desperdiçar uma oportunidade, um momento como esse, para fazer um debate, né, desqualificando a política, que é o que muitas vezes eu vi isso, políticos dizendo assim, né, esse é um processo político, é óbvio, nós só estamos debatendo ele por conta disso, e isso é bom. E é curioso, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante, né, e falando com você, que é de um meio de comunicação, né, que está abrindo, que se preocupa com esse debate, que é a responsabilidade dos meios de comunicação também em ajudar a qualificar esses debates. Então, quer dizer assim, muitas vezes as pessoas vão às ruas, mas não sabem exatamente em que lugar estão se posicionando, em que composição política estão se aproximando. E eu percebi, por exemplo, lendo os jornais esses últimos dias e a imprensa internacional, uma imprensa internacional chocada. O que está acontecendo nesse país? O que é isso que está acontecendo no Brasil? Qual é o debate político e tal? E eu, muitas vezes, eu digo isso com muito pesar, que às vezes para se informar de maneira qualificada sobre o Brasil, a gente tem que ler a imprensa estrangeira, porque a nossa, ela está nos devendo, né, essa profundidade, essa clareza, e não insuflar o que vimos recentemente nessa votação ocorrida no domingo, que é como se nós estivéssemos enfrentando um final de campeonato brasileiro ou um final de Copa do Mundo ou, né, um prêmio do Oscar. Não é nada disso, quer dizer assim, é muito mais sério, né? Quer dizer assim, o futebol ele mobiliza paixões como a política, e isso é bom, mas essas paixões elas precisam, né, estar dentro de uma fundamentação, estar dentro de uma argumentação que qualifique e não que desqualifique o debate. Professora Rosemary Segurado, estamos chegando ao final do Espaço Livre, mas ainda dá tempo de uma última pergunta. Peço que a senhora seja breve, por favor, na sua avaliação. Como esse processo vai influenciar no dia a dia do cidadão e na sua avaliação? Este momento você considera um momento de um processo democrático e legítimo ou um retrocesso? Eu acho que primeiro eu vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que é um retrocesso, sem dúvida, porque é evidente que o impeachment está na nossa Constituição e é legítimo. Eu defendi essa Constituição e defendo essa Constituição de 88. Agora, um impeachment sem provas, ele se torna golpe. E essa é uma coisa inaceitável, né? Quer dizer assim, o nosso Brasil está vivendo um momento mais longo da sua história democrática, que é
um recém-nascido praticamente, né? Temos muito que caminhar, muito que consolidar desse processo e os mecanismos adotados, né, durante essa votação mostram que nós estamos distante disso. Cidadão do dia a dia, então o que eu gostaria de dizer? Continue acompanhando a política, continue verificando, né, como que votaram os seus parlamentares, acompanhe de perto esse processo, porque isso sim, a política muda quando nós estamos atentos, cobrando as instituições, cobrando responsabilidade política. No dia a dia, eu acho que essa é a tarefa mais importante que nós temos para hoje e espero que todos tenham essa clareza desse processo. Rosemary, adorei a entrevista, muito obrigado pela presença. Quem quiser continuar esse bate-papo, tem uma rede social para deixar com o nosso público? E o Facebook, acho que é a rede mais utilizada aqui por nós brasileiros, posso ser contatada por meio dela. Perfeito. Obrigado e volte mais vezes ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de debater temas tão importantes para o nosso país e continuo à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.